Você já percebeu que existem dias em que a sua mente parece diferente? Dias em que tudo flui. Você lê algo e entende na hora. Escuta alguém falando e as ideias parecem claras. Os pensamentos caminham com facilidade. Você sente foco, presença, clareza e, curiosamente, nesses dias o mundo parece mais simples. As tarefas que antes pareciam pesadas ficam leves, conversas parecem mais fáceis, até problemas parecem menores. É como se algo dentro de você estivesse alinhado. Mas então, outros dias chegam, dias em que a mente está turva. Você tenta ler e precisa reler a mesma frase 3 vezes. Tenta se concentrar, mas os pensamentos escapam. As ideias parecem lentas, o raciocínio pesa. E o mais estranho é que muitas vezes você não entende por quê. Porque quando você olha para trás, para o dia anterior, ou para os últimos dias, nada parece justificar aquele cansaço. Você não trabalhou mais, não estudou mais, não se esforçou mais, e mesmo assim, a mente parece esgotada, como se algo invisível tivesse drenado a sua energia. Agora observe outra coisa curiosa. Às vezes acontece o contrário. Você teve dias difíceis, dias intensos, dias cheios de tarefas, e mesmo assim, você acorda bem, disposto, com foco, como se a mente estivesse renovada. Então surge a pergunta silenciosa: se o esforço não explica totalmente o cansaço, o que explica? Talvez o segredo esteja em algo que quase ninguém percebe, algo silencioso, algo invisível, algo que acontece dentro da mente enquanto você vive o seu dia. Porque existe um mecanismo profundo dentro do cérebro humano, um mecanismo antigo, um mecanismo automático, um mecanismo que regula o seu estado de alerta e o seu estado de cansaço. A mente humana não funciona no caos. Ela se regula, ela se equilibra, ela se observa. Enquanto você vive o seu dia, milhões de pequenas atividades acontecem dentro da sua cabeça. Pensar, decidir, resolver problemas, controlar emoções, interpretar palavras, responder mensagens, planejar o futuro. Tudo isso exige energia. Cada pensamento, cada decisão, cada esforço mental ativa pequenas redes dentro do cérebro, e essas redes deixam rastros. Não são rastros visíveis, mas são reais. Ao longo do dia, essas atividades produzem pequenas substâncias que se acumulam lentamente, silenciosamente, quase como poeira, se acumulando dentro de uma máquina, e conforme o dia avança, essa poeira invisível aumenta, até que chega um momento em que o próprio cérebro percebe, e então ele envia um sinal. Um sinal simples, um sinal antigo, um sinal que todo ser humano conhece. Cansaço. O cansaço não é um erro, ele é um aviso, uma mensagem silenciosa dizendo: já foi o suficiente por hoje. É nesse momento que a mente começa a desacelerar, a atenção diminui, os pensamentos ficam mais lentos, o corpo pede descanso, e então, chega a noite, e durante o sono, algo extraordinário acontece, algo que poucas pessoas imaginam. Enquanto você dorme, o cérebro entra em um processo profundo de limpeza, como se alguém abrisse as janelas de uma casa antiga, como se um rio passasse lentamente, lavando tudo o que se acumulou durante o dia. Essas substâncias que geraram o cansaço são removidas, e quando a limpeza termina, a mente desperta novamente, mais leve, mais clara, mais silenciosa. Mas existe um detalhe curioso, um detalhe que quase ninguém percebe, porque existem comportamentos simples, pequenos hábitos do dia a dia, que interferem nesse mecanismo, comportamentos que parecem inofensivos, mas que silenciosamente interrompem esse ciclo natural. E quando isso acontece, algo estranho surge. Você dorme, mas acorda cansado. Você descansa, mas não se sente renovado. Você vive o dia, mas sente que a mente está sempre pesada, como se a energia nunca voltasse completamente. E muitas pessoas passam anos assim, sem entender o motivo, sem perceber que 2 comportamentos extremamente comuns podem estar sabotando a própria mente. O primeiro deles é algo que milhões de pessoas consomem todos os dias, algo que parece pequeno, algo que parece normal, algo que parece necessário: a cafeína, o café. A bebida que promete energia. Mas existe algo curioso sobre ela, porque a cafeína não cria energia, ela apenas mascara o cansaço. Lembra daquelas substâncias que se acumulam no cérebro durante o dia? A cafeína age exatamente sobre elas. Ela bloqueia os sinais de cansaço, como se colocasse um pano sobre um alarme. O alarme continua ali,
mas você não escuta, e então a pessoa faz o que parece lógico. Ela se sente cansada, então bebe café, depois bebe mais café, e mais café, e mais café, porque o corpo pede energia. Mas o que acontece é que o cérebro começa a perder a capacidade de sinalizar o momento de descanso. O sono fica mais leve, mais curto, mais fragmentado, e no dia seguinte, o cansaço volta, mais forte, mais pesado, e então o ciclo se repete: cansaço, café, insônia, mais cansaço, mais café. E lentamente, a mente começa a viver em um estado constante de fadiga. Mas existe um segundo comportamento, um comportamento ainda mais invisível, um comportamento que se espalhou silenciosamente pelo mundo, um comportamento que milhões de pessoas repetem, centenas de vezes por dia: o excesso de estímulo. A mente humana nunca recebeu tanta informação. Nunca. Notícias, mensagens, vídeos, posts, alertas, notificações, atualizações, tudo competindo pela sua atenção. E cada vez que você pega o celular, algo acontece. Uma pequena descarga de estímulo, um pequeno impulso de novidade, uma pequena recompensa mental, mas o cérebro não foi feito para receber estímulos sem pausa. Então ele entra em um estado estranho, um estado de hiperalerta, como se estivesse sempre esperando algo, sempre procurando algo, sempre verificando algo. E então surge uma sensação silenciosa, a sensação de que você está atrasado, que algo está acontecendo e você não viu, que existe algo novo e você não percebeu. Então você verifica, e verifica de novo, e de novo, e de novo, e sem perceber, a mente entra em um ciclo: pensamento, verificação, alívio momentâneo, mais pensamento, mais verificação. E quanto mais estímulo você recebe, mais difícil se torna desacelerar, mais difícil se torna dormir, mais difícil se torna descansar, porque a mente continua ativa, procurando, esperando, antecipando. E então chega a noite, mas o cérebro ainda está desperto, ainda está alerta, ainda está esperando o próximo estímulo. E a limpeza mental, que deveria acontecer durante o sono, não acontece completamente. E no dia seguinte, você acorda cansado, mesmo tendo dormido. Agora pare por um momento, respire e observe a própria mente. Quantas vezes hoje você verificou algo no celular? Quantas vezes sentiu que precisava olhar mais uma vez? Quantas vezes tomou café? Não por prazer, mas para lutar contra o cansaço. Talvez o problema nunca tenha sido falta de energia. Talvez a sua mente esteja apenas pedindo silêncio, menos estímulo, menos pressa, menos ruído. Porque existe uma verdade simples que poucas pessoas aceitam. A mente humana não foi feita para viver acelerada o tempo todo. Ela foi feita para alternar atividade, silêncio, movimento, descanso, pensamento, calma. Quando esse equilíbrio se perde, o cansaço aparece, não como inimigo, mas como aviso, um aviso silencioso, um aviso antigo, um aviso que sempre esteve ali e que poucos escolhem escutar, porque no fundo, a mente não está pedindo mais energia, ela está pedindo menos excesso, menos estímulo, menos fuga, menos distração. E quando você entende isso, algo muda, a mente desacelera, o sono se aprofunda, os pensamentos ficam mais claros e a energia volta, silenciosamente, naturalmente, como sempre deveria ter sido. Mas poucos percebem isso, poucos param para observar, poucos escolhem reduzir o ruído, e por isso, tantos vivem cansados, tantos vivem distraídos, tantos vivem correndo, sem saber para onde, mas a verdade sempre esteve ali, esperando, silenciosa, pacientemente, porque no fim, tudo começa dentro da mente. Primeiro vem o estímulo, depois o hábito, depois o ciclo, depois o desgaste, depois o cansaço, depois o silêncio, e só então, a compreensão. Porque tudo começa pequeno, um café a mais, uma notificação a mais, um estímulo a mais, uma distração a mais, e lentamente, a mente se perde, se fragmenta, se dispersa, se esgota, até que resta apenas uma pergunta simples, uma pergunta inevitável: o que você está colocando dentro da sua mente todos os dias? Porque aquilo que você repete
Aquilo que você consome, aquilo que você alimenta, cresce primeiro como hábito, depois como padrão, depois como destino, porque no fim, a mente se torna aquilo que ela abriga. Primeiro vem o pensamento, depois a repetição, depois a transformação, primeiro silencioso, depois constante, depois inevitável, até que tudo se revela, porque existe uma verdade final, uma verdade simples, uma verdade antiga, uma verdade inevitável. O que ocupa a mente molda o comportamento molda os dias moldam a vida, e a vida molda o homem, porque no fim, tudo começa ali, dentro da mente, sempre começou, sempre começará, porque o que ocupa a mente constrói o homem,